A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Tomás Halick, um importante teólogo contemporâneo, em sua obra A Noite do Confessor, conta-nos um episódio que envolve a figura de um rabi. Ele teria perguntado aos seus discípulos como é que se reconhece o momento em que acaba a noite e começa o dia. Então um dos discípulos sugere uma resposta. É o momento em que há luz suficiente para distinguir um cão de um carneiro? Responde o rabi. Não. Um outro discípulo então comenta. É o momento em que conseguimos distinguir uma tamareira de uma figueira? E o rabi responde, não, também não é esse momento. E um terceiro indaga, então é quando chega a manhã? Também não, diz o rabi. E o rabi assim se expressa. É no momento em que olhamos para o rosto de qualquer pessoa e a reconhecemos como nosso irmão ou nossa irmã. Enquanto não o conseguirmos, continua sendo noite. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. A história nos convida a refletir seriamente sobre as relações humanas. Como cada um de nós percebe o outro, como temos nos colocado no campo das relações humanas diante do outro. Muitos têm falado hoje em dia sobre a necessidade de construirmos e trabalharmos na perspectiva de uma cultura da paz, da não violência. Um tema profundamente desafiador porque alcança não apenas as sociedades, as relações entre povos, também alcança as micro-relações, o dia a dia das nossas realizações, quando estamos em casa, quando nos dirigimos a um mercado, a uma padaria, quando nos deslocamos para o nosso local de trabalho, em todos esses campos menores estamos lidando o tempo inteiro com pessoas. Então, se desejamos a construção de uma cultura de paz, teremos que prestar muita atenção a esses temas maiores, a esses processos macro que envolvem países, decisões importantes, guerras, temas que são necessariamente de ordem política, social, econômica, histórica. E também teremos que prestar muita atenção às nossas pequenas relações do dia a dia, inclusive prestar muita atenção ao nosso comportamento nas redes sociais. Esse universo de relações está diretamente ligado à construção dessa cultura da paz e da não violência. Por isso começamos o programa citando essa referência tão envolvente da figura desse rabi, que desafia os seus discípulos propondo uma pergunta intrigante. Como é que nós podemos saber o momento em que termina a noite e começa o dia? Parece uma pergunta muito simples, mas os sábios sempre nos desafiam com essas reflexões aparentemente simples e superficiais, muitas vezes até mesmo óbvias. Como não saber o momento em que acaba a noite e começa o dia? Então, propuseram respostas. E a primeira resposta apresentada aponta para a presença ou a ausência da luz, necessária, suficiente para estabelecer uma distinção entre um cão e um carneiro? Não, não é isso. A outra resposta diz respeito à capacidade de perceber a diferença entre uma tamareira e uma figueira? Também não. E o terceiro, de forma mais direta, propõe: é quando chega amanhã? Também não. E o sábio então responde
que é no momento em que olhamos para o rosto de qualquer pessoa e a reconhecemos como nosso irmão ou nossa irmã. Enquanto isso não ocorre, continua sendo noite. E se para nós pensarmos o que significa viver essa noite, que é não enxergar, que é não perceber o outro, é não ver no outro um semelhante, um irmão, alguém que é igual a mim na sua essência. É evidente que somos diferentes, distintos, porque somos singulares, mas há um ponto em que nos encontramos juntos, é a nossa condição de seres humanos. Enquanto eu não percebo essa humanidade no outro, eu estou numa espécie de noite perceptual e não consigo enxergar com clareza a clareza que o dia nos oferece todas as manhãs. A construção da cultura de paz passa por uma mudança radical. Radical no sentido exato da palavra, que vem de raiz. Uma mudança de base, de profundidade. A raiz que remete ao solo das nossas emoções, das nossas falas, dos nossos pensamentos. É uma mudança radical. E profundamente desafiadora, porque estamos vivendo tempos difíceis. Há uma reflexão que já comentamos aqui em outros programas, que aparece nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, assinada por um amigo espiritual no ano de 1863, capítulo 9, item 8. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de perder ou salvar. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, e o seu vício é a indiferença moral. Isso é muito sério. Quantos pensadores contemporâneos estão debruçados sobre essa questão da indiferença moral? Um deles é Zygmunt Bauman, autor de inúmeras obras no campo da sociologia e da filosofia, O Amor Líquido e muitas outras obras. Ele faleceu tem poucos anos. Em uma de suas obras ele faz uma análise da questão dos refugiados e das migrações em massa. Então ele afirma que a humanidade está em crise e não existe outra saída para ela senão a solidariedade dos seres humanos. E o primeiro obstáculo no caminho para abandonar a alienação mútua, diz ele, é a recusa ao diálogo. Nós teremos que romper essa recusa ao diálogo. Como ele diz, esse silêncio nascido da autoalienação, da insensibilidade, da desatenção e do desprezo, em termos gerais, da indiferença. Vamos olhar com cuidado essa fala de Bauman, porque ela combina perfeitamente com essa análise do amigo espiritual citado, que nos fala precisamente dessa indiferença. Teremos que encontrar caminhos dialógicos, romper as barreiras de silêncio, um silêncio que nasce, diz ele, da autoalienação, da insensibilidade, da desatenção, do desprezo. E, em termos gerais, ele quer dizer da indiferença que reforça tudo isso. Olha a palavra que ele usou, indiferença. A mesma palavra, indiferença, que aparece no texto do amigo espiritual. Há um ponto aqui que me parece bastante importante, amigo ouvinte, e por esta razão, no programa de hoje, vamos dar início a alguns programas que pretendemos apresentar, desenvolver, falando da atenção. Olha do que ele fala, a indiferença que está ligada à desatenção, o desprezo, a insensibilidade. Essa palavra desatenção, ela merece a nossa atenção. Vamos lá. A ideia é começarmos a pensar um pouco sobre esse tema, a atenção. Porque se queremos, vamos repetir, uma cultura de paz, se queremos mudar o planeta, naquilo que se refere aos seus males mais contundentes, a desonestidade, todos os tipos de violência, todos os tipos de preconceito, além de mudanças estruturais, nós teremos que prestar atenção ao outro. Qualquer ato compassivo nasce da empatia
que por sua vez nasce da atenção. Prestar atenção ao outro. Como sugere a história do Rabi, é olhar para o outro de outro modo, é mudar a percepção. Esse tema já compareceu ao Café Literário de vários modos. Por exemplo, quando estudamos, e hoje vamos retomar parcialmente esse livro, o tema da inteligência social com base no texto do psicólogo Daniel Goleman, Inteligência Social, um livro excelente e que aborda exatamente essa questão. É preciso entender esses conceitos. Quando eu não presto atenção no outro, eu estou desenvolvendo uma espécie de distanciamento, uma espécie de distância, ainda que eu esteja ao lado dele, muito próximo fisicamente, eu não presto atenção. E essa atitude torna o outro invisível. Prestar atenção ou simplesmente ignorar o outro é o início de um processo relacional que pode se tornar muito complicado, frio, distante, indiferente, que anula o outro, que invisibiliza. E prestar atenção não é tão simples assim. Existe um estudo clássico no campo da psicologia social, que é chamado o estudo da porta. O psicólogo foi à rua e combinou com o participante desse estudo que ele abordaria uma determinada pessoa naquele experimento social, como se ele perguntasse alguma coisa: onde que fica a rua tal? Como que eu chego ao local tal? O participante do estudo perguntando isso a uma pessoa na rua, numa praça. E nesse momento, um outro participante do estudo passa entre os dois, com uma porta. Essas portas que nós temos em casa, portas comuns, passa com uma porta, intencionalmente. Só que nesse momento, enquanto a porta estava ali entre os dois, aquele que estava abordando a pessoa na rua, ela sai da cena e aparece um outro que passa a fazer a entrevista. E a pessoa que estava dando as informações, olha, dobra à esquerda, vá adiante, lá na frente dobra à direita, não percebe essa mudança de pessoa, de sujeito. Esse experimento foi repetido inúmeras vezes e um número muito elevado de pessoas ali na rua, essas pessoas não perceberam a mudança do sujeito. É o estudo da porta. O que é isso, na verdade? É um exemplo de como muitas vezes nós funcionamos. Olhar para o outro, tornar essa percepção singular, prestar atenção ao que o outro está falando, ao que o outro demonstra com a sua voz, com o seu corpo, é prestar atenção. A atenção, amigo ouvinte, os estudos de Goleman e inúmeros outros pesquisadores têm mostrado que são aqueles tijolos, é o que há de mais básico, de mais fundamental na construção dessa conexão entre pessoas. Se queremos agir com compaixão, teremos que desenvolver a capacidade empática. Só que a empatia ocorre na atenção, tanto que inúmeras vezes, espontaneamente, nós utilizamos uma estratégia no campo das relações sociais, que quando nós percebemos já uma certa distância, uma pessoa numa situação de rua que está num quadro doloroso, uma pessoa enferma, que você antecipa, você sabe que ela vai te pedir alguma coisa, ela vai te abordar, e você sabe que você vai entrar em sofrimento, porque ou você não vai poder ajudar, ou você não vai querer ajudar, ou você vai evitar a dor que aquilo causa em cada um de nós. Qual a estratégia que adotamos? Eu não quero nem olhar. Porque quando nós prestamos atenção, é o primeiro passo para uma possível conexão empática. E empatia traz algum desconforto, muitas vezes, nessas situações, com certeza. Porque você, de alguma forma, capta, registra, sente a dor daquela pessoa. Então é preciso fazer alguma coisa, que é a compaixão. A compaixão, ela traz alívio para o outro e também para a pessoa. Mas a empatia, por si só, ela pode trazer uma espécie de, citando aqui Daniel Goleman, uma aflição empática, que é um tipo de sofrimento interno. Isso causa
desconforto. Então, quantas vezes a gente faz isso? Eu não quero ver, eu não quero prestar atenção, porque a atenção, vamos repetir, é a base dos processos relacionais. Pense, por exemplo, amigo ouvinte, como você se sentiu numa situação em que você falava e a pessoa não prestava atenção, estava distraída, desatenta, numa abordagem, num estabelecimento comercial ou num atendimento personalizado, mas você não se sentiu ouvido, compreendido, porque a pessoa simplesmente não estava prestando atenção ao que você dizia. Ela estava impaciente, ela estava com pressa, ela estava focada em outras coisas, em outros interesses, não em você, não na sua necessidade, no seu pedido. Isso causa muito desconforto. Então, amigo ouvinte, vamos refletir juntos sobre o tema da atenção. Vários aspectos e vários temas, digamos assim, relacionados ao tema da atenção. Como Jesus, por exemplo, segundo os relatos que estão nas páginas neotestamentárias, lidava com o processo da atenção. E como já vimos, querido amigo, esse é um tema contemporâneo. Citamos o Bauman na sua visão crítica da sociedade dos nossos dias. E há um outro pensador que também tem chamado a nossa atenção para inúmeros desafios contemporâneos. É o intelectual coreano Byung-Chul Han. Ele tem publicado inúmeras obras, quase todas pela editora Vozes, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Uma delas que tem aqui comigo, talvez uma das mais conhecidas, se chama Sociedade do Cansaço. Em dado momento, ele nos fala desse excesso de estímulos, de informações e de impulsos dos nossos dias. Na internet, na telinha do nosso celular, o mundo de informações que vem pela internet, estamos lidando com um fato notável, que é esse excesso de estímulos, de informações, de impulsos. E ele fala uma coisa muito importante, que isso modifica de modo radical a estrutura e economia da atenção. Isso leva, nas palavras dele, a uma fragmentação da atenção. Fragmenta e destrói a atenção, diz ele. Essa hiperatividade tem o seu preço. A multitarefa é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e o tempo nunca é suficiente para todas essas coisas. Ele diz que esse cenário leva a uma atenção muito ampla, mas também rasa. Essa rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas, processos, isso tem gerado uma enorme dificuldade, ou talvez uma quase impossibilidade, de desenvolvermos uma atenção profunda, que ele também chama de contemplativa. E ele vai explicar o que ele quer dizer com isso. Os desempenhos culturais da humanidade, conclui ele, dos quais faz parte também a filosofia, devem-se a uma atenção profunda, contemplativa. Portanto, cabe essa reflexão, amigo ouvinte. Será que de fato estamos com esse excesso de informações prejudicando as nossas conexões entre pessoas? Como estamos lidando com tudo isso? Citando uma vez mais Daniel Goleman, na sua obra Inteligência Social, a ciência revolucionária das relações humanas, vamos abrir aqui no capítulo 4, quando ele discute a questão do altruísmo. Em dado momento ele diz assim: dos muitos fatores em jogo no altruísmo, um dos mais decisivos parece ser simplesmente reservar um pouco de tempo para prestar atenção. Olha como é importante isso, prestar atenção. É o tijolo, é a base, é a raiz
de uma relação humana boa, saudável, respeitosa, porque uma das causas, uma das bases da indiferença pelo outro é a falta de atenção, não prestar atenção. Ele diz assim: nossa empatia é mais forte quando chegamos a ponto de nos conectar totalmente em uma pessoa e assim nos conectarmos com ela em termos emocionais. Portanto, tomar a decisão, isso é um ato de vontade, é um ato de consciência. Tomar a decisão de prestar atenção no outro é o início de um trabalho muito importante de construção de relações humanas mais saudáveis. Queremos uma cultura de paz? Queremos um mundo transformado? Além dos temas maiores, estruturais, é claro, teremos que prestar muita atenção a essas micro-relações, que são essenciais. E ainda o nosso autor nos fala, no capítulo 2, um pouquinho antes, esse é um capítulo bem importante, que é quando ele apresenta praticamente o tema da conexão. Por isso o tema, uma receita para a conexão. Quando verdadeiramente estamos conectados com uma pessoa, é claro que essa conexão não vai existir com todos, ou entre todas as pessoas com as quais nós interagimos. São conexões especiais. Mas esse processo relacional envolve, segundo alguns estudos que ele cita aqui no capítulo, 3 elementos. Primeiro, atenção mútua. Pense, amigo ouvinte, numa pessoa com a qual você se sente ou já se sentiu profundamente conectado. Você está ao lado dessa pessoa e entra numa sintonia, é uma conexão diferente. São 3 elementos: atenção mútua, compartilhamento de sentimentos positivos e um dueto não verbal bem coordenado. Ele diz que quando esses 3 fatores surgem ao mesmo tempo, está estabelecida ou estamos no caminho de estabelecermos essa conexão especial. E qual é o primeiro ingrediente essencial? Por isso estamos começando a falar desse tema. O primeiro ingrediente fundamental é a atenção recíproca. Prestar atenção. Prestar atenção ao outro. Porque quando 2 pessoas prestam atenção ao que a outra diz e faz, elas geram uma sensação de interesse mútuo, um foco conjunto que resulta em uma espécie de cola perceptiva. E essa atenção de mão dupla instiga sentimentos compartilhados. Por outro lado, diz ele, quando a nossa atenção está dividida, saímos um pouco de sintonia e deixamos de perceber detalhes que são cruciais, especialmente os detalhes emocionais. Porque olhar a outra pessoa nos olhos abre um caminho para a empatia. Essa conexão que nasce da atenção, como um primeiro ingrediente essencial, nós vamos encontrar, por exemplo, na relação mãe-bebê, que ele também analisa aqui no capítulo. É como uma dança em sincronia de movimentos e de passos. É como se ocorresse ali uma mensagem entre mãe e bebê. Eu estou acompanhando você. Continue, prossiga nos seus movimentos. É quando a criança se mexe e a mãe presta atenção. É quando ela balbucia e a mãe responde, emitindo algum som. Os seus olhos se fixam. Está feita a conexão. Como se fosse um minueto emocional acontecendo na dança do erguer de sobrancelhas, os movimentos das mãos, as expressões faciais. É essa sincronia que permite nos entrosar e nos conectar. Isso vai aprofundando, isso vai avançando até uma ressonância emocional positiva e mais profunda com a outra pessoa. É um exercício. Lembramos a história que abriu o programa, amigo ouvinte. Se estivermos mergulhados numa espécie de noite
de autocentramento, de autorreferência, focados nos nossos interesses pessoais exclusivos e deixarmos de prestar atenção no outro, não teremos a chance de vivenciar essa conexão. Há um autor que sempre citamos aqui, que é o Jack Kornfield, e ele comenta em uma de suas obras que um pouco de atenção muda tudo no mundo. Diz ele assim: o segredo para iniciar uma vida de profunda consciência e sensibilidade é estar disponível para prestar atenção. Porque é muito fácil no dia a dia esquecer o poder da atenção. Sem atenção, diz ele, viveríamos apenas na superfície da existência. Deste modo, amigo ouvinte, convidamos você a estar conosco nos próximos programas, quando então daremos sequência ao tema da atenção. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz e agradecendo sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.